Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E vamos falar sobre a RCE aí, que pode ser um passo determinante para o Corinthians sanar suas dívidas, né? Para o Corinthians conseguir fazer do seu dia a dia mais saudável, né? E o Corinthians conseguir pagar os seus credores de forma orgânica, né? De forma natural, sem nenhum tipo de problema. Fica aqui no Corinthians Informa, vamos falar sobre a RCE, porque saiu notícias novas agora. Então vamos lá, gente, sem enrolação, vamos falar sobre esse plano do Corinthians de pagamento da RCE, até porque essa semana saiu muito burburinho, não aceitaram a RCE, aceitaram, não aceitaram. Gente, tá ainda na justiça, não foi aceito porque ainda tá para ser julgado, parece que um dos juízes aí pediu vista, né, para ver direitinho, até porque o seu André Cury tá entrando com ações em cima de ações para derrubar a RCE do Corinthians, né, entende que tem várias coisas erradas ali na RCE do Corinthians. Mas vamos lá, o que é a RCE? Eu já coloquei aqui no meu timão para todo mundo poder ver o que é a RCE. Em dezembro, as contas do Corinthians foram bloqueadas, porém a medida foi revertida após a defesa fundamentada na legislação da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF. Com isso, foi aprovada a RCE, um mecanismo que organiza e permite o pagamento das dívidas de maneira estruturada e monitorada. A Justiça monitora esses pagamentos. Agora, o Corinthians busca a aprovação do seu pedido para poder ter um maior controle sobre suas dívidas com os credores. Até isso, o clube continuará resguardado contra bloqueios de seus bens e receitas. A RCE é isso, né, gente? É igual eles colocam aqui, é um mecanismo que organiza, né, mano, todos os credores para o pagamento. E aí você tem até 10 anos para pagar. Primeiramente, você tem 6 anos para pagar. Até 6 anos você tem que pagar pelo menos 60% dos credores, tá? Você pode pagar 100%? Pode. Você pode pagar 100% em 3 anos, se você quiser, em 2 anos. Mas você tem até 6 anos para pagar 60% dos seus credores. Você pagando 60% dos seus credores, que é o mínimo, você vai ter mais 4 anos, a gente te dá mais 4 anos para você terminar de pagar os outros 40%. Então, isso é de uma forma organizada para o Corinthians, para evitar bloqueios, né? Bloqueios de contas, essas coisas. Então, para o Corinthians é bem bacana poder fazer dessa forma, até porque a gente tem vários credores aí, principalmente seus empresários, né? A RCE, na verdade, ela tá pegando praticamente todos os empresários do Corinthians que tinham algum débito, né? Para colocar a RCE. Aí vamos fazer o seguinte, vamos para o site do Corinthians, que no site do Corinthians ele está explicando como o Corinthians vai fazer esses pagamentos, tá? Corinthians informa seu plano de pagamento para a RCE, ou RCE. Planejamento prevê a destinação de 4% das receitas para arcar com as responsabilidades mensais. O Sport Clube Corinthians Paulista continua com seu plano de reestruturação e por meio dos seus escritórios parceiros, Mubarak Advogados, Mandel Advocacia e de seu diretor de negócios jurídicos, Vinícius Cascone, e publicou o planejamento de pagamentos para o regime centralizado de execuções, que é a RCE. O plano prevê a destinação de 4% das receitas do clube para o pagamento mensal dos credores, além de 5% da receita obtida com venda de jogadores, tá? Então vamos lá, o Corinthians recebe, vamos arredondar a conta, tá? Para facilitar. O Corinthians recebe por ano R$1 bilhão de receitas. O que eles vão fazer? A RCE vai pegar 40 milhões de reais das receitas do Corinthians anuais e esses 40 milhões de reais vão ser destinados diretamente para as dívidas que o Corinthians tem dentro da RCE, tá? Quando o jogador do Corinthians for vendido, o que o Corinthians vai fazer? O Corinthians vai retirar 5% desse valor da venda para pagar a RCE. Só que o 5% é de uma forma diferente. Então vamos lá, vamos vender o Breno Bidon. 100 milhões de reais, digamos o passe dele. O Corinthians vai pegar 5 milhões de reais dos 100 milhões, né, 5%, e o Corinthians vai colocar na RCE. Só que é o seguinte, o Corinthians vai colocar na RCE não junto com os 4% que ele coloca anualmente. É separado. O Corinthians vai fazer assim, ó. Eu tenho meus credores. Credores, vocês têm dívidas com a gente. Se vocês quiserem receber agora, eu pago. Só que eu tenho que ter um desconto.
Então, por exemplo, digamos que o André Cury, o Corinthians deva para o André Cury 5 milhões de reais. O que vai acontecer? Se o André Cury quiser receber à vista, em antecipado, do que é a RCE, e ele quiser receber pelo menos, vamos lá, o Corinthians vai pagar 50%. Ó, eu pago zero a dívida, mas eu só pago 50% porque eu vou pagar antecipado. Você aceita? Se o André Cury olhar e falar, não, tudo bem, aceito, no lugar do Corinthians pagar os 5 milhões para o André Cury, o Corinthians vai pagar 2 milhões e meio, de forma antecipada. E aí cai aquele valor do André Cury da RCE, e a dívida vai amortizando. É isso que o Corinthians vai fazer. O Corinthians vai fazer propostas, né, para quem o Corinthians deve, com um valor, é lógico, com um desconto. E aí quem quiser, o Corinthians paga antecipado. Toda a venda de jogador, o Corinthians vai fazer isso. E para o Corinthians é bom? É ótimo. Para o credor é bom? Também é ótimo. Porque tem pessoas que o Corinthians deve 10 milhões lá, que só de juros é 5 milhões. E às vezes o Corinthians vai fazer o quê? Ó, eu tenho 5 milhões para te pagar agora, antecipado. Vamos zerar a dívida? No lugar de eu pagar os 10 que tinha juros, tinha um monte de coisa, eu pago os 5 que eu te devo? Você aceita? O cara vai falar, mano, aceito. Então beleza. Aí cai os 10 milhões que estava na RCE. É assim que vai funcionar, tá bom? Este último valor será utilizado, ele está explicando os 5% da receita obtida por venda de jogadores. Ó, esse último valor será utilizado em um leilão reverso, né? Que é o que eu estou falando. Quem quiser o desconto, quem aceitar o desconto que o Corinthians está oferecendo, vem o Corinthians paga antecipadamente. No qual os credores poderão optar por receber o pagamento de forma mais rápida, só que com desconto. Então o Corinthians não vai pagar 100% da totalidade da dívida. Vai pagar um valor ali, mas com um belo desconto. Com o objetivo de manter a transparência e o compromisso de honrar seus débitos, o Corinthians disponibilizará um relatório detalhado sobre o pagamento das dívidas listadas no RCE. Para acompanhar o fluxo de pagamentos, acesse o documento aqui. Clique aqui que você vai acessar esse documento aí que o Corinthians vai colocar. Aí quando você clica naquele botão ali, você vem para esses PDFs aqui do Corinthians aqui, plano de pagamento aos credores do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Aí tá aqui, segunda vara de falências de recuperações judiciais do Fórum Central Civil de São Paulo, Estado de São Paulo. E aqui vai falando sobre a RCE, tá? Tem um número aqui da RCE do Corinthians. É lógico, eu sou um mero mortal do marketing, eu não vou conseguir acessar nunca isso aí. Você precisa de um advogado para acessar. Mas são 19 páginas, tá? Você pode entrar aqui, ó, você pode ver como que serão os pagamentos, ó. Abaixo, quadro resumo do endividamento do clube, vai mostrando o endividamento do Corinthians, como o Corinthians vai fazer os pagamentos, tá? Como que vai ser essa negociação com os credores. Eu acho super interessante o Corinthians fazer isso, e isso é um ponto super positivo aí para a gestão do Augusto Melo, tá? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre a RCE. Vocês viram aí, expliquei para vocês como funciona a RCE, como vai ser o plano de pagamentos das dívidas. E o que eu posso falar para vocês é que isso será de suma importância para o Corinthians amortizar boa parte das suas dívidas, tá? Aí tem gente que tá reclamando, né? Tem várias pessoas que estão reclamando, principalmente da imprensa. Ah, pô, mano, o Corinthians não quer pagar suas dívidas, 4% para a RCE. Gente, o Corinthians não tá colocando 100% das suas dívidas na RCE. A RCE, ela contempla mais ou menos, vou arredondar, 400 milhões de reais da dívida do Corinthians. 400, o Corinthians deve 2,4 bilhões, né? 2 bilhões e 400 milhões de reais. Então, assim, por que o Corinthians só coloca 4%, né? Só porque o Corinthians tem outras dívidas. O Corinthians tem que se acertar com o governo federal, né? Com os governos aí, porque o Corinthians tem uma dívida de 900 milhões, ou quase 1 bilhão de reais, só em impostos para o governo federal, governo estadual, prefeitura, e vai saber mais o que é que o Corinthians deve, tá? Mas deve para o governo. E aí o Corinthians também tem que fazer um plano de pagamento desses impostos. Se o Corinthians dedicasse 40% de tudo que fatura só para a RCE, sobra o que para pagar os outros? Então o Corinthians tem que destinar 4% para a RCE, 4% para pagar o governo federal, né, as dívidas de impostos. O Corinthians ainda tem uma dívida que está na CBF, na CNRD, se eu não estiver enganado, que o Corinthians está tentando ali equilibrar para o Corinthians também fazer os pagamentos. E é uma dívida que é uma dívida diferente, né? É uma dívida que você também tem com fornecedores,
mas que vai parar tudo na CBF. Por exemplo, o Corinthians deve pro Cuiabá, essa dívida tá na CBF. Sei lá, o Corinthians deve ir pro Joinville, tá lá na CBF, o Corinthians tem que pagar. Então tem um plano de pagamento para essas dívidas aí também. E aí o Corinthians está tentando ver uma forma de pagar isso. Lembrando, né, gente, você arrecada 1 bilhão, mas você tem um custo do dia a dia do clube. Você tem os salários dos jogadores, dos funcionários. O Corinthians tem um Parque São Jorge aí que tem vários esportes olímpicos também, né? Então o Corinthians tem uma demanda muito grande. O Corinthians tem um gasto, um custo muito grande, né? Alto. E aí o Corinthians também tem que pagar esse pessoal para não ter também dívidas. Então, assim, por isso que o Corinthians só destina 4% para a dívida da RCE. Agora, se a RCE contemplasse todas as dívidas do Corinthians, 2 bilhões,4, tá? Todas as dívidas do Corinthians, estádio, tudo, governo, tudo. Eu concordo que seria um plano meio frajuto, né? Porque você está colocando na RCE 2 bilhões e meio, só está pagando 4%, é muito baixo. Então, sim, se fosse os 2 bilhões e meio, não tenho a menor dúvida, o Corinthians colocaria pelo menos 20% das suas receitas para pagar. E seria bem interessante, porque seria 200 ou mais de 200 milhões anuais só para pagar as dívidas. Fora que o Corinthians ainda teria as vendas dos jogadores, que você poderia pegar 20% a 30% e pagar as dívidas. Mas não é como que é feito. A RCE só contempla um pedaço da dívida. São 400 milhões de reais. O que é bom para o Corinthians é que com a RCE você para de ter aqueles bloqueios que tinham nas contas do Corinthians, apesar de ainda ter grana bloqueada, tá? Mas o que acontece? Você para de ter esses bloqueios. O André Cury e outros empresários que bloqueavam as contas do Corinthians, eles não vão conseguir mais. Porque todos eles estão na RCE, eles vão receber pela RCE. Entendeu? Então, assim, o dia a dia do Corinthians não vai ser mais afetado pelos bloqueios. Então, os salários não vão mais atrasar. O Corinthians não vai mais atrasar o salário de ninguém. Eu acho também que o Corinthians não vai atrasar mais nada para ninguém. Vai pagando suas dívidas de forma orgânica, né? Recebendo e pagando. O Corinthians vai começar a equacionar a sua dívida. Pelo menos é a minha leitura sobre a RCE, sobre tudo que está acontecendo, tá bom? E aí, eu critico o Augusto por várias situações que o Augusto deixa a desejar no Corinthians, mas eu tenho que elogiar o Augusto Melo também, né? Dos últimas, 2 décadas, é o primeiro presidente que eu vejo interessado em pagar as dívidas do clube. É lógico, né? Se a gente for olhar, a maior parte da dívida não foi ele que fez. Mas quando você assume um clube, você assume com débito ou com um saldo positivo. No caso do Corinthians é com débito gigantesco, na renovação e transparência. Mas ele está interessado em pagar. Isso é um grande ponto, né, para o Augusto Melo no Corinthians, para a gestão do Augusto Melo. Ele quer pagar as dívidas. Isso, para mim, é muito interessante, de se admirar um presidente que chegou no Corinthians querer pagar as dívidas, porque os outros, na verdade, só queriam acumular dívidas, não pagar as dívidas. Então, esse é um ponto positivo para a gestão do Augusto Melo. Galera, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Vamos para a próxima, muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!